Fala pessoal, motos e tal, e provavelmente você já se perguntou, de onde vem o assovio dos motores de algumas motos? O assovio, além de outros ruídos que não vêm do escapamento da moto, é o famoso som mecânico do motor. É o som da máquina, como eu gosto de dizer. Esses sons são gerados pelas peças móveis do motor, como comando de válvulas, corrente de comando, redução primária, câmbio e outras partes. Geralmente, esses sons são mais baixos que o próprio som do escapamento original da moto, mas em algumas motos podem até encobrir o som do escapamento, como acontece na Tiger 800. Então vamos conhecer os principais sons e quais partes são responsáveis por cada um deles. Vamos começar pelo clássico sistema de comando de válvulas, que inclusive temos 2 vídeos aqui no canal sobre eles. O comando de válvulas, graças ao seu tipo de funcionamento, emite um som pulsante metálico e abafado. Se bem regulado, seu som é muito baixo, podendo variar a intensidade do ruído de motor para motor. O som é gerado pelos câmbios movimentando varetas ou diretamente balancinhos ou pastilhas que por sua vez estão acionando válvulas, como já estudamos nesse vídeo aqui. Ouçam agora um exemplo do som emitido pelo comando. Ainda falando sobre comando de válvulas, não podemos esquecer da corrente de comando, que é o sistema mais utilizado nos motores de motos. Se você assistiu o vídeo sobre comandos, você conhece completamente seu funcionamento. As correntes utilizadas nos motores são do tipo silent, ou seja, são mais silenciosas que as correntes convencionais. Mesmo assim, elas emitem um chiado não muito alto que acompanha a rotação do motor. Veja alguns exemplos do som das correntes. Rolamentos ou bronzinas? Aqui não vamos comparar as vantagens e desvantagens entre rolamentos ou bronzinas, mas sim o seu ruído. O virabrequim, tanto em seu eixo principal quanto em seus moentes, por estarem em movimento, não podem estar em contato diretamente com a carcaça e a biela, por isso necessitam de rolamentos ou bronzinas para que através do óleo lubrificante não tenham contato metal com metal, uma vez que isso destruiria o motor em poucos minutos. Motores roletados, ou seja, motores que usam rolamentos de biela e rolamentos nos bancais, fazem mais barulho que os motores que usam bronzinas ou buchas. Na verdade, buchas e bronzinas praticamente não emitem som algum. Já rolamentos emitem um som próximo a um ruído branco durante o funcionamento, um chiado uniforme e contínuo. E finalmente, engrenagens. É aqui que está a maior parte do ruído de um motor, da Tiger 800 até a Suzuki SV1000S, inclusive a Meteor 350. Motores de motos, em sua maior parte, usam engrenagens para transmitir o movimento do motor para embreagem, câmbio e balanceiros. Algumas motos, inclusive, usam engrenagens para mover o comando de válvulas ao invés da corrente, como a VFR 750. Em motos, geralmente são utilizadas engrenagens de dente reto, diferente dos motores automotivos, onde é utilizada engrenagens de dentes helicoidais. As engrenagens de dentes retos são mais baratas de produzir e geram apenas cargas radiais no eixos e rolamentos, o que permite o uso de rolamentos comuns, além de poderem deslizar uma sobre a outra, o que é ideal para um câmbio de moto, por exemplo, mas são famosas pelo seu forte ruído. Já as engrenagens de dentes helicoidais são mais caras e exigem rolamentos especiais, já que seus dentes, pelo formato, aplicam cargas radiais e axiais no eixo.
encarecendo ainda mais o projeto. Além disso, pelo formato dos dentes, não permite que se movimentem paralelamente no eixo entre si. Sabendo disso, vamos analisar os sons que as engrenagens emitem de acordo com a aplicação do motor. Balanceiros. Alguns motores exigem balanceiros para compensar as vibrações geradas pelo movimento linear dos pistões e também bielas. Esses balanceiros nada mais são do que um eixo com um contrapeso que gira na mesma rotação do virabrequim. A maioria dos motores usa engrenagens para movê-lo. Dependendo do peso do balanceiro e seu projeto e também o número de dentes da engrenagem, o ruído pode ser alto ou baixo. O som das engrenagens do balanceiro acompanha a rotação do motor e não muda sua intensidade com a carga da moto, seja acelerando em neutro ou pilotando na rua com garupa. O som emitido é o mesmo. A moto mais famosa pelo som do balanceiro é a Tiger 800. Redução primária. Antes de transmitir a rotação do virabrequim do motor para a embreagem, existe uma redução primária, como vimos no vídeo sobre embreagens. Algumas motos usam correntes para redução primária, como várias Harleys e algumas Royal. Mas na maioria das motos é utilizado um par de engrenagens de dente reto. Seu som é um assovio que acompanha a rotação do motor, mas a intensidade aumenta conforme a carga aplicada. Pessoal, eu vou dar partida na moto e vocês vão perceber que o som que vocês vão escutar é do escapamento na Meteor. Ela praticamente não tem som do conjunto, do contrapeso, as engrenagens e a primária em marcha lenta nem acelerando. Ó. Praticamente sem assovio, sem nada. Agora, a partir do momento que eu engatar a marcha e for soltando a embreagem com a carga, a primária vai fazer barulho. Escutem só o assovio que ela vai fazer. O som do câmbio. Diferente de carros que usam engrenagens helicoidais no câmbio, motos usam engrenagens de dente reto, pois são mais adequadas para o funcionamento do câmbio, onde as engrenagens possam deslizar entre si. São raríssimas as exceções de motos com engrenagens helicoidais no câmbio. Nesse caso, como a carga é aplicada em engrenagens diferentes de acordo com a marcha, o ruído vai ficando cada vez mais agudo conforme a moto ganha velocidade durante as trocas de marcha. Veja esses vídeos onde é possível escutar o assovio do câmbio com engrenagens de dente reto. Agora calma que ainda não acabamos, temos muito mais para falar sobre engrenagens e ruídos, mas antes de continuar quero lembrar a vocês das canecas personalizadas do Motos e Tal, onde você pode ter a sua caneca com a foto da sua moto e junto virá a ficha técnica, o link estará na descrição. E agora quero agradecer aos membros e apoiadores do canal, que por apenas um top speed de R$ 2,99 ajudam muito o canal. E obrigado a todos vocês que usam e fazem doações pelo botão valeu. E voltando a falar das engrenagens, agora vai duas curiosidades para vocês. A primeira, a marcha ré dos carros. Pelo seu tipo de engate e por não ser sincronizada, usa engrenagens de dentes retos. Por isso temos o assovio característico. E a segunda curiosidade é que algumas motos elétricas possuem uma redução fixa para o motor elétrico com engrenagens de dentes retos. Então, como o motor elétrico é muito silencioso, o som das engrenagens fica muito evidente.
Assim como eu perguntei se o sistema de duas embreagens da Bis valia um vídeo e vocês disseram que sim, o vídeo saiu. E eu faço a mesma pergunta já imaginando a resposta. O funcionamento das motos elétricas merece um vídeo? Diz aí nos comentários. E pessoal, além desses ruídos que eu mencionei, existem outros periféricos do motor que podem emitir som, como por exemplo o sistema de embreagem a seco como o da Ducati e até a ventoinha de algumas scooters. Além disso, saiba que a construção da carcaça do motor pode atenuar ou aumentar o ruído interno do motor, e sistemas de arrefecimento líquido tendem a abafar um pouco o som. E em motores automotivos, ou seja, os motores dos carros, por terem partes rotativas expostas como alternador e polias de bomba d'água, bomba de óleo e direção hidráulica, tendem a ter um ruído mais elevado que motores de motos. Geralmente em carros é mais fácil ouvir o som mecânico do motor do que o escapamento durante a marcha lenta. E pessoal, ainda existem outros tipos de ruídos, como o som específico dos motores a diesel que vem do seu tipo de ignição, que já mencionei no vídeo sobre motores a diesel 2 tempos, além do vídeo sobre motos a diesel, um dos vídeos mais vistos do canal. Vamos lembrar que aqui só foi mencionado o som mecânico dos motores. Se você quer entender mais sobre o som dos motores V2 e suas variações de Harley e a Ducati, além de motores de 2 e 4 cilindros em linha, como da CB500, da CB450, que parece mais um 4 cilindros, o motor Crossplane da Yamaha e o motor T-Plane da Triumph, nós temos uma variedade de vídeos que vale a pena conferir, incluindo um vídeo onde explicamos o som dos motores 2 tempos de motocicletas, onde também aprendemos o seu funcionamento. Então é isso pessoal, se gostou por favor deixe seu like, não tenha medo de comentar a sua dúvida, ela pode virar um vídeo e aliás aproveite os comentários para pedir o seu vídeo, pois leio todos. Se inscrevam para não perder nenhum vídeo e falou!